a todos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Psiquimose Podcast. Podcast este que entra na sua casa para abordar sobre questões de saúde mental, psicologia e tudo em volta do comportamento humano e os processos mentais. Para o dia de hoje, nós temos uma convidada bastante especial. Vamos emigrar e falar sobre aspectos relacionados com a psicologia organizacional e o bem-estar no trabalho. O nome dela é Andrea Serra, é uma profissional multifacetada com cerca de 25 anos de experiência, é licenciada em psicologia clínica e psicologia organizacional, mestre em gestão estratégica de recursos humanos, é coaching e também tem um mestrado em inteligência emocional. Ela é fundadora da Amarte Consultoria e Serviços. Atualmente faz atendimentos presenciais e online, individuais, de casal, familiar, grupos e também em equipas corporativas. Para além disso, ela assiste a projetos de saúde e bem-estar, pesquisa, formação e consultoria em desenvolvimento organizacional. É uma profissional que eu admiro bastante e tenho o prazer de receber hoje para um dia de conversa. Embora ela seja multifacetada, para o dia de hoje vamos focar em falar das questões da psicologia organizacional e a atuação da psicologia nas organizações e no trabalho. A quem eu tenho muito a agradecer pela presença. Tudo bom? Seja bem-vinda, doutora Andrea. Muito obrigada, Cândida querida. Então, é um prazer. O prazer é todo nosso. Nós gostaríamos de começar com uma pergunta um pouco instigante. Eu estive aqui a apresentar o seu currículo, que é bastante inspirador e também invejável. Eu gostaria de saber, quem é a doutora Andrea Serra? Eu sou um ser humano. E para além de estar aqui a viver uma condição humana, portanto, eu sou um ser espiritual. Tenho uma alma que habita aqui o meu corpo e, portanto, estou a viver uma vivência humana. Mas eu sou muito mais do que um ser humano aqui, num corpo físico, não é? Nós somos muito mais. É interessante que psicologia, psique, significa o estudo da alma e não da mente, como a maior parte das pessoas pensa. Etimologicamente, Exatamente, a palavra vem do latim. Psique. Então, é o estudo dos processos da alma, que é onde está lá absolutamente tudo. É a nossa caixa preta, armazenado, todas as vivências que nós tivemos e, portanto, pronto, é interessante, não é? Então é isso, eu sou um ser humano, um ser espiritual e estou aqui. Quando é que a doutora Andrea... Ótimo. Quando é que a doutora Andrea decide fazer psicologia? E por que a escolha de fazer um curso que estuda a essência do ser humano, a alma? É muito interessante. Eu comecei, eu não sei porquê, hoje talvez perceba o para quê, mas eu, essencialmente, aos 15 anos, eu devorava livros de espiritualidade. Gostava muito da paranormalidade. Eu devorava livros sobre paranormalidade, o que é tão interessante. Portanto, era mais do que a psicologia clínica. Não é? Eu interessava-me por fenómenos paranormais, além do mundo físico. Incentivada por alguém? Como é que tem esses livros? Não, eu simplesmente pedia, pronto. Comecei lia bastante, não é? E comecei a ir, quando ia às livrarias, eu levava este tipo de livros e devorava este tipo de livros. Então é interessante, porque nem era numa perspectiva mais técnica, era mesmo dos fenómenos paranormais, enfim, da espiritualidade, das entidades que estão já no outro mundo, não é? Para além do físico. Então, pronto, comecei a parte esotérica, a parte... a gostar imenso e sabia, desde os 15 anos, sabia que queria ir estudar psicologia. Ótimo. E foi uma escolha minha e fui. Muito bom. Comecei com uma, depois fiz a outra, não é? E fui fazendo as várias psicologias. Ótimo. Eu ainda queria tocar no seu percurso, como e quando começou a ter contato com a psicologia organizacional? Na verdade, foi muito cedo, por isso é que eu primeiro fiz a psicologia organizacional e depois é que a clínica. Foi interessante, porque o ramo era comum, na altura eram 5 anos, então os 3 primeiros anos é comum e depois escolhia-se para uma e para a especialidade. Então fiz uma e depois fiz outra especialidade. E comecei precisamente com a psicologia organizacional. Apesar de ter feito o estágio muito cedo e começar a fazer aconselhamento psicológico primeiro, e muito cedo a nível do estágio, fui uma das estudantes selecionadas para integrar na altura o programa do MISAL, do HIV-Sida. Trabalhei na geração BIS com jovens, fazer o aconselhamento pré-teste e pós-teste.
E, portanto, comecei a fazer primeiro o aconselhamento psicológico, mas eu segui primeiro a clínica, a organizacional, curiosamente. Porquê? Porque vinha já de um processo de uma associação de jovens que trabalhava as questões... de saúde sexual reprodutiva, exatamente. HIV-Sida e tal. Sim. E também comecei, a trabalhar nas empresas, com as empresas, a fazer formação muito jovem. Então, esta parte organizacional chamou-me primeiro mais a atenção. Acho que também ainda não tinha maturidade suficiente para entrar na clínica. Daí foi um processo natural. Primeiro fiz a organizacional, comecei a consolidar e, ao mesmo tempo, já estava dentro das organizações a fazer também o aconselhamento, não é? Um pouco da clínica, das dinâmicas do grupo. Enfim, então... Fui fazendo esta fusão. E foi um casamento perfeito. Foi. Ótimo. Costuma-se dizer que o trabalho dignifica o homem. Um homem pode-se dizer que é um homem quando trabalha. E falo de homem no sentido genérico, quer homem, quer mulher. Eu gostaria de saber até que ponto um ambiente de trabalho pode impactar na saúde mental de um colaborador. Se olharmos para a questão de trabalho, não é? Nós ficamos com, muitas vezes, devido às nossas crenças, com uma limitação nesta questão do conceito de trabalho. Eu queria lembrar que o trabalho é a maior fonte de felicidade, de bem-estar. Por quê? Porque nós todos nascemos com muitos dons e talentos. E é precisamente o manifestar na prática destes dons, talentos, paixões, habilidades que nos traz esta felicidade. Ora, quando nós estamos, de facto, seja que for em qualquer área de carreira que estejamos, a exercer, a manifestar na prática estes dons e talentos, nós estamos bem. Ótimo. Isso se escolher algo que tem a ver com os seus dons e talentos. A questão está aí. A questão é que a maior parte de nós, que é o que eu venho percebendo, para já não se conhece. Faz parte deste se conhecer, descobrir os seus dons, talentos, qualidades, defeitos. Absolutamente tudo. Pronto, ou descobrir isso e começar de facto a fazer. O que se passa é que a maior parte dos adultos, nós estamos, como eu digo, estamos ao contrário, precisamente por isto, porque nós estamos... O que interessa é o cheque ao fim do mês, é o salário. É a questão de remuneração. O que entrega é a consequência, é o resultado. E não o processo, estar a viver, não é? Com alegria, não é? Com equilíbrio, com harmonia, no presente, cada passo, não é? Deste meu processo. E não estar já a correr para os... Significa que não estamos a viver no presente. Pois. E é por isso que daí surgem os tais desequilíbrios e desarmonias, que eu agora já não gosto de chamar de doenças, porque acho que nenhum de nós é doente ou está doente, mas estamos em aquilo que chamamos de doenças, quer físicas, quer emocionais, mentais, é produto de um desequilíbrio, de uma desarmonia interna, a vários níveis, energético, a nível dos pensamentos, das crenças, das emoções, enfim, da nossa identidade. De várias incoerências. Exatamente. Com a nossa real essência. Exatamente. O facto de nós não estarmos a fazer aquilo que nascemos para fazer pode nos adoecer. Pois. Mas bem, eu tenho uma provocação a fazer. Acredito que muitos adolescentes e jovens devem estar a acompanhar o programa. Por vezes, um determinado adolescente tem uma habilidade pelas artes. E nós temos o preconceito de achar que não, arte não é emprego, ser cantor, ser artista não é valorizado no nosso contexto. E os pais obrigam que esse adolescente vá numa outra inclinação totalmente contrária à sua essência. Ele deve fazer para agradar os seus pais. Será que também não pode ser um motivo, não porque ele quis, mas pela condição que houve? Pois. Isto tem um nome, chama-se codependência. Okay? Eu venho falando muito isto em vários fóruns. Não é? E a ideia é isso, o que é amar? Vamos à raiz da questão, o que é amar? Amar é aceitar. Aceitar-me a mim, antes de mais, como sou e estou. E amar é também aceitar o outro. Eu só posso aceitar o outro e aceitar, atenção, não é concordar. Eu posso não concordar com a escolha do outro, ainda assim é a escolha do outro, eu aceito. E respeitar. Respeitar é isto. Eu aceito que é o que ele consegue, é o que ele pode neste momento. Então, a ideia é os pais não escolherem pelos filhos. É deixarem que o próprio ser, porque há uma grande confusão.
o meu filho não é uma extensão de mim. Pois. Ele é um outro ser. Um indivíduo único. Com os seus interesses, único, numa raridade, não é? Com os seus interesses, com os seus sonhos, com as suas habilidades, dons e talentos que são diferentes, até crenças podem ser diferentes das minhas. Pois. Está tudo certo. O problema é que nós estamos sempre a julgar o outro e queremos impor, que isto é do ego, impor as nossas crenças, os nossos sonhos, as nossas escolhas no outro. Eu pago as contas, então devo fazer o que eu quero. Não, isso não é saudável. Um conselho para os pais, por favor, só nessa Não é saudável, não é. O facto de pagar as contas não significa que tem que fazer a escolha pelo outro. Pelo contrário, o amor é tudo amor. Na verdade, os pais querem sempre o melhor para nós. É tudo amor, como eu digo. Mas há o amor cego e o amor saudável, em constelação familiar até. Ótimo. Então, o amor saudável responsabiliza. Deixa o outro fazer a sua escolha, aprender, ter a consequência da sua escolha, aprender e evoluir. Pois. O amor cego faz pelo outro, que é cortar as pernas do outro. E muitos pais fazem pelo outro. Pois. Okay. É codependência. Eu acredito que alguns pais estão a assistir o programa, devem se autoconhecer e verem o seu filho, até que ponto podem ajudar o filho a brilhar e não a matar sonhos. Isso mesmo. Porque alguns pais não querendo, porque como disse, é tudo amor, querem um bem para o filho. Sempre eles veem a conjuntura que não, um músico pode passar por dificuldades, eu quero o melhor para ele, então faça engenharia. Mas eles podem tentar juntar o útil ao agradável e deixar o filho arcar com as consequências das suas escolhas. Muito obrigada por essa deixa. Vamos voltar para o contexto organizacional. Quando o trabalho adoece, quer fisicamente, mas enfoque psicologicamente, o que deve ser feito pelo colaborador em primeiro lugar e pela organização? O trabalho adoece precisamente quando o colaborador está a fazer escolhas, é tudo produto, nós somos produto das nossas escolhas que não estão compatíveis, alinhadas com o seu ser, a sua essência. Então, quando ele se contraria, está a fazer coisas, lá está, por outros motivos, geralmente externos, por codependência, porque a sociedade vai gostar disto, porque eu só vou ser aceite e reconhecido por estar a fazer esta área, agora está na moda, não é? O petróleo, o óleo e gás, não é? Portanto, só se eu for para este caminho ou por aquele, e não a seguir caminhos do seu coração. Aí nós começamos, de facto, a adoecer. E somos nós responsáveis por nós. Não é? Aqui não tentemos a ir buscar culpados de que é o empregador. Não, somos nós. As escolhas são nossas. E temos que arcar com elas. Assinamos um contrato e temos que... Não é? Cumprir com a nossa palavra. A questão é, pronto, temos diante dos primeiros sinais, não é? Porque o corpo adoece primeiro, depois da mente e das emoções, não é? Da alma. Então nós começamos a adoecer a alma. Estas mágoas, estas culpas, esta raiva. Raiva vem quando fazemos coisas contrárias à nossa essência. Então começamos a ficar com raiva, começamos a deslocar esta raiva para fora, a ser agressivos, etc, etc. Então, isto tudo vai desaguar no corpo físico, com dores, doenças, sintomas, infecções, inflamações, enfim. Então, essencialmente é quando eu estou a fazer um trabalho que eu não me identifico com o trabalho. Eu na verdade, eu digo que é o outro que não me valoriza, e estou sempre a ir buscar culpados, mas eu é que não me valorizo. Eu é que não me sinto que sou capaz, tenho crenças limitantes, não me conheço, não aceito estas questões em mim, não percebo quais são a minha sombra e sim a minha luz, e começo ali a entrar numa série de... na dinâmica relacional, no trabalho, começo a ter várias disfuncionalidades, vamos dizer assim. Não consigo me expressar, comunicar, devido a estas crenças, portanto, o meu desempenho é afetado, a minha produtividade, então eu próprio começo a culpar, a julgar, a não aceitar e assumir a responsabilidade por determinadas questões que acontecem no trabalho. Então isto vai para o corpo. O corpo começa-nos a dar mensagens de que, alô, precisas de olhar para ti. O que é que tu queres? O que é que estás a fazer contigo mesmo? Estás a seguir os caminhos da tua alma? Pois. Ou são caminhos ditados pelo exterior?
por pessoas ou situações. Sim, percebo, doutora, mas suponhamos que o erro já foi cometido. Eu já engrenei numa área que não é a minha essência natural, da qual não tenho inclinação natural. Já estou lá a trabalhar e com isso assinei um contrato, entre aspas, um pouco precário, de muita carga horária, muita pressão, muita competitividade no setor do trabalho. O clima organizacional é também tóxico, por mais que eu dê de mim o feedback do lado dos meus superiores, não é sempre agradável, e eu vejo que estou de fato a adoecer. O mal já foi cometido. Sim. Como é que eu saio disso? Começar a fazer escolhas contrárias, a negociar, começar a assumir, portanto, o centro, não é? O poder está dentro de nós. Então, mas às vezes as pessoas têm inquietações. Eu sou pai de família, tenho 2, 3 filhos por alimentar. Embora esteja a adoecer, o salário me ajuda a ter um lifestyle da qual eu estou confortável. Estou bem nesse sentido. Será que terei coragem suficiente de abdicar? Pois, isto temos que ver, porque isso parece um pouco a energia do medo, e é o que está a prevalecer na maior parte das organizações. São culturas baseadas no medo. Isto vem no medo e na violência, isto vem da família, não é? Mas pronto, isso é se calhar para outra pergunta. Vou voltar à questão que tu me colocas. Então, esta questão do já estar. Para já eu assinei um contrato, então eu tenho que ser responsável, eu assumir as consequências das minhas escolhas. Portanto, é isso. Pode não ser o trabalho dos meus sonhos. Sim, pode não ser o trabalho dos meus sonhos, mas a ideia eu tenho a minha dignidade. E eu então vou assumir. Eu vou criar estratégias, vou ressignificar, não é? Este meu trabalho, vou adotar novas ferramentas, metodologias que me ajudem eu realmente a poder estar, de facto, a manifestar alguma dos meus dons, qualidades, paixões, não é? Ainda que não seja, portanto, a área em si, eu posso ressignificar. Aprender a gostar. E aprender, exatamente. Aprender e ressignificando, posso realmente passar a ter prazer, de facto, em fazer as coisas, adotar novas metodologias mais dinâmicas, enfim, algo que eu, de facto, me identifique. E isso é cumprir com a nossa palavra, também nos manter na nossa dignidade, valorizando-nos, não é? Então, a partir daí, sim, eu posso ressignificar. Eu posso fazer também uma reconversão, não é? Uma conversão de carreira. Posso fazer um processo de autoconhecimento, de olhar para mim, perceber como é que eu estou, como é que eu me sinto. É hora para mudar, posso mudar. Quais são as possibilidades? Há sempre essa possibilidade. Eu própria não logo colherem, pedir demissão e desaparecer. Ou então começar a ser um colaborador que não é colaborativo pela positiva, sabotar o trabalho, se autossabotar vai ser uma pior via. Isso é a energia do medo, da escassez. Esta questão de, só tenho dinheiro, então tenho que ficar aqui porque é o dinheiro, é a minha qualidade de vida, é o tipo de padrão de vida. Mas isso também é uma crença. E pode ser uma falácia. Eu própria já deixei um salário muito elevado para ir, de facto, fazer aquilo que eu acreditava. Não que estivesse a fazer algo que eu não gostasse, pelo contrário, até estava, só que não com a profundidade que eu acreditava e usando as metodologias que eu acreditava. Isso é um ato de coragem. É um ato de coragem, que é o oposto ao medo. Né? É a energia de amor. Coragem é coração. Agir com o coração. Coragem. Então, são escolhas e temos que arcar com as consequências das nossas escolhas. Agora, uma vez já adoecido, estando doente, é identificar de facto quais são estes padrões internos que me adoecem e começar a mudar, a ressignificar, a curar-me, não é? Destas crenças limitantes, destas emoções que eu carrego aqui, destes pensamentos que me podem estar de facto a criar muito desconforto e depois vai para o corpo. Então, é possível ir e fazer essa cura, não é? Esse trabalho interno com autoconhecimento, autoconsciência e mudança na prática. Não é? Pronto, eu assumir a minha questão e mudar. E poder negociar. Esta questão do trabalho em excesso, etc., isto tudo é muito desumanizado, lá está a tal violência, não é? Que nós trazemos de casa, inclusive. E a ideia é eu aprender, porque somos codependentes, estamos na energia do medo, nós temos medo. Para já nem sabemos que merecemos algo diferente. Nós merecemos ter um trabalho harmonioso, digno, em quantidade que é suportável, é humanamente insuportável. Nós nem nos tratamos como seres humanos. Nós tratamos como robôs.
Então, há que lembrar aos telespectadores, a quem está aqui a ouvir e a sentir, que nós somos seres humanos, não somos máquinas. Então, é assim que nós estamos neste momento, é por isso que estamos a adoecer. Nós esquecemos que somos seres humanos, que, olha, até no trabalho, até queremos cumprir e aceitamos prazos humanamente impossíveis. Então, fazemos coisas, não é, que realmente superamos aquilo que são as nossas capacidades, necessidades, e isto esgota a nossa energia. A burnout. Exatamente, baixa o nosso sistema imunitário e claro que vamos ficar doentes. O burnout é um dos exemplos. AVCs ligados a isso, são muitos. E tem muito a ver com culpa aqui, aloja-se no coração, a culpa, e AVCs eu trabalho com esta área que chama-se Metafísica da Saúde, e é interessante porque estamos a fazer estudos nas empresas. Quando fazemos programas de bem-estar, antes de instalar um programa de bem-estar, implementar, nós fazemos este diagnóstico. É só recolher o tipo de doenças que as pessoas estão a manifestar e é só ver o que elas significam. É impressionante. Dores de cabeça, as mais comuns. Dores de cabeça é orgulho. Pensamentos acelerados também. O estômago, é muito frequente as pessoas terem dores no estômago. Sim, é medo, desarranjos, ansiedade, medo. Até cancros as pessoas estão a ter, quer dizer, isto não é devido ao trabalho. Doenças psicossomáticas, Exato, o corpo acaba o cancro de todas as formas, do útero, da próstata, da mama. Então, tem a ver com mágoas, ressentimentos durante muito tempo. Então, se nós estamos a sentir isto, seja que for em contexto comunitário, familiar, no trabalho, sim, e depois isto vai desaguar no corpo, claramente. E qual é o papel do psicólogo organizacional numa organização? O que ele faz exatamente? Porque eu tenho visto que no nosso contexto muitos focam no recrutamento e seleção. Então, na caça dos talentos, qual é o papel dele de alocar os seus colaboradores dessa organização para, de fato, as competências que eles têm habilidades ou que são formados ou que têm a essência natural para tal, em não desperdiçar os talentos e lidar também com a questão dessas angústias que também pode ocorrer, porque no trabalho relacionamos-nos com pessoas que vêm de diferentes contextos de famílias com seus karmas e problemas. E devemos nos arranjar, mas há sempre aquele colega que sempre me perturba. É aquela questão, não é que eu devo amar o meu colega, entre aspas, mas devo respeitar e ver que estamos a trabalhar bem. Mas às vezes o clima é tóxico no trabalho. Como é que o psicólogo faz? O que realmente ele deve fazer para atuar? Pronto, o psicólogo organizacional tem que trabalhar com uma equipa multidisciplinar. Ele sozinho não vai resolver tudo. Não é? Então, mas ele tem que ter a visão do todo, que ele está ali para ajudar as pessoas a estarem bem consigo mesmas, porque isso vai ter impacto no desempenho, na produtividade, e o lucro vai ser uma consequência natural das pessoas estarem felizes, estarem bem, estarem saudáveis. E a produtividade, se for a questão de lucro, vai ser maravilha. Não é preciso fazer esforço. Ótimo. Estamos a fazer o contrário. Né? Estamos a focar no lucro, na produtividade, em vez de focar nas pessoas. Na pessoa, que é o melhor recurso na felicidade que a pessoa delas. tem. Pessoas felizes, uau, fazem maravilhas dentro das empresas. É natural. Então, a ideia é mesmo focar numa equipa multidisciplinar, onde está lá o psicólogo clínico, o enfermeiro, o ergónomo, de várias áreas, que ajudam, porque tem as questões das posturas, também das pessoas a trabalhar durante muito tempo, sentadas, as posturas, a ergonomia ajuda imenso, enfim, o levantar, fazer alguns exercícios que são importantes de alongamento, para ajudar também, também nas questões físicas e nas questões emocionais, até as LERT e as DORT, são as doenças de lesões musculares, por exemplo, devido a movimentos repetitivos, trabalhar no computador, o atendimento telefónico, enfim. Então, tudo isso é preciso ser acolhido. Então, um psicólogo organizacional deve ter uma equipa multidisciplinar, que é o ideal. É muito complicado vermos essa realidade aqui, mas começa, pelo menos, a ter um psicólogo clínico ao lado também, ou de outras áreas, holística, como é o caso da minha, agora mais abrangente, em que olha todas estas perspectivas, em que ajuda, de facto, a fazer este tipo de avaliação, diagnóstico, de como é que está o bem-estar, a saúde das pessoas, não é? E para vários níveis, não só para ver o seu bem-estar e programas que pode implementar para melhorar, mas também, por exemplo, nos processos de recrutamento. Eu sinto que não se está a fazer um trabalho profundo. Está-se só a focar
no CV, naquilo e na entrevista. É muito mais profundo do que isto. Então, para cargos de liderança, nós estamos a recrutar pessoas que não têm inteligência emocional, não têm capacidade para estar num cargo de liderança. E nós não temos como fazer uma avaliação profunda. A competência não é tudo, tem que ir além disso. Muito mais. Na verdade, é um indivíduo desprovido, portanto, livre de medos, inseguranças, desbloqueado. Uau, ele é super criativo, ele é realmente um verdadeiro líder. Começa a manifestar e pronto, faz um trabalho maravilhoso. Agora, quando trazemos estas pessoas somente pelo CV, porque tem esta referência e aquela, é preciso ter algum cuidado. Nós pode deixar realçar a diferença entre o líder e chefe, só para termos uma ideia aqui? Sim, o chefe é aquela pessoa que está cheia de medos, na verdade, não é? Ele está muito inseguro. Autoritário. Daí estes mecanismos de defesa, isto são só mecanismos de defesa. A manipulação, o autoritarismo, a superioridade, a arrogância, a distância, são tudo mecanismos de defesa. Porquê? Porque a pessoa está cheia de medos. E tem muitas fragilidades. Sim, e oprime os outros para se sentir bem. Exatamente. Okay. Então não quer, é uma questão do ego, é o medo, a energia do medo. Quando com um verdadeiro líder, ele nem precisa de estar numa posição de liderança, é um líder natural. Essa é a nossa essência. Nós nascemos líderes. Não é? Nascemos com esta energia de liderança que é realmente a aceitação incondicional de mim e do outro, não é? E com muita empatia. Então, para orientar, obviamente, os colaboradores. Falou há pouco que tem trabalhado com diferentes empresas e organizações. Eu gostaria de saber de que setor elas são exatamente. Se são empresas de grande extensão, que empregam mais de 500 mil pessoas, ou são pequenas organizações, como algumas consultorias que também pedem e solicitam seus serviços. E até que ponto, como é que têm sido os casos de sucesso? Tem resultado, melhor, tem tido bons resultados no seu trabalho? O patronato que a contrata está feliz? Os colaboradores ficam felizes? A produtividade aumenta? Como é que tem sido o resultado? Pode oferecer alguns casos de sucesso? Interessante. Na verdade, os casos de sucesso são mais a nível individual do que coletivo. Não estou a dizer que não haja. Claro que as pessoas gostam muito, que é uma forma muito diferente de intervenção, que é de chamar muito à consciência, é um processo profundo de autoconsciência, autoconhecimento que nós estimulamos. E depois as pessoas, tomam consciência das suas feridas. Há algumas que nem sabiam que tinham essas feridas, estes traumas, não é? Que vêm da infância e que até hoje estão a influenciar as nossas escolhas de vida. As escolhas dos nossos parceiros, as escolhas da relação que temos com os nossos filhos, as escolhas no trabalho. Então, em geral, as pessoas, os trabalhadores gostam das empresas. São vários tipos de empresas, desde setor privado, agências internacionais de desenvolvimento, setor público também, ONGs, trabalhamos com muitas ONGs também. Então, é todo o leque. Eu tenho experiência de todo tipo de ramo, não é? Até o desporto. Agora estamos também a entrar no desporto, quer na psicologia, quer no coaching, já há mais consciência, trabalhar com atletas de alta competição, enfim. Então, é um pouco de tudo. A psicologia é abrangente a qualquer área, não interessa. É transversal. É transversal, portanto, ela é aplicada, bem aplicada em qualquer contexto. E pode surtir efeitos muito positivos. O que acontece é que muitos líderes, nós sentimos que muitas organizações, os líderes precisam de mais trabalho do que qualquer outra pessoa. E o problema é que eles não querem, porque estamos todos a fugir de nós mesmos. Ninguém se quer olhar para dentro, ninguém quer se trabalhar. É mais fácil apontar o culpado do que assumir a própria culpa. Claro, do que assumir a responsabilidade. Nem a culpa, é responsabilidade. Então, nós estamos num estado muito imaturo. Somos muito PhDs, temos mestrados, temos licenciaturas. No entanto, intelectualmente, são outros tipos de inteligência, não é? Nós temos vários tipos de inteligência artística, não é? A manual, enfim, a sinestética. São muitos tipos. Agora, realmente, a inteligência emocional e espiritual, que para mim, eu sinto que é a base. Porque quando trabalhamos esta inteligência, tudo o resto, todas as outras se desenvolvem. Não estou a dizer que é a principal e que é a mais importante, mas é realmente a base. Eu venho sentindo isto. Como uma pessoa desprovida de medos, ela
faz tudo. Nem o céu é o limite, como costumo dizer. Os sonhos todos se realizam e segue o seu caminho de forma brilhante, não é? Porque nós somos, de facto, seres de luz. Ótimo. Não é? De consciência. Então, ótimo. A ideia é essa, é trabalhar essas Ótimo. questões internas. E os líderes que querem fazer isso, eles vêm depois a sessões individuais conosco. E é interessante que alguns deles dizem, uau, alguns que atendemos individualmente, que são aí diretores de empresas, diretores nacionais, enfim, PCAs, alguns deles, até ministros, alguns deles dizem, eu quero isto para a minha equipa. E então lá vamos nós fazer para a equipa. Porque já há um trabalho de consciência, de trabalho interno. Uma luz foi acendida. Mas a maior parte foge deste ainda trabalho tem muita interno. Resistência. Sim, então, agora se os próprios líderes fogem, imagina então como depois é que será os trabalhadores. Não é? Pois. Nós devemos ser o exemplo. É verdade. Agora vamos migrar para as questões culturais típicas de certos contextos, em particular do Moçambique. Tem sido de praxe pessoas de fazerem pactos tradicionais para poderem ascender a cargo de liderança, pessoas fazerem pactos para poderem ser respeitadas, há zunzuns de perseguição nesse aspecto, de até quando alguém adoece, disse que não, alguém no trabalho está a tentar me aniquilar, porque os Y, essa questão da superstição, que nós achamos que é tradição e etc. E acho que um colega da Metramo pode falar melhor sobre isso, mas tem deparado com esse tipo de casos nas nossas organizações e como é que o psicólogo pode fazer um equilíbrio em associar o que a ciência diz versus o que são as crenças do indivíduo, que por vezes tem muito poder naquilo que ele acredita. Sim. É preciso olhar para as crenças, não é? Para já só distinguir, eu sou psicóloga de orientação espiritual, então, e confunde-se, é preciso clarificar, desmistificar, porque as pessoas espiritual não é religiosa. Exatamente. E o que eu quero dizer é que confunde-se aqui espiritualidade com feitiçaria. Ok? E curandeirismo. Eu sou uma curandeira. Eu costumo dizer, né? Chamando os nomes pelos como são, não é? Então, o que é uma curandeira? Uma curandeira é um curador. Um curador que estimula... Não cura. Estimula processos de autocura. Nós nos autocuramos. Nós não temos o poder de curar o outro. Não é uma curandeira tradicional, é uma curandeira moderna, ou nem por isso? Não interessa, eu junto tudo, não é? A ideia é cada um com as suas valências, com os seus dons e talentos. Há quem usa as plantas, as ervas, há quem tem mediunidade avançada e, portanto, eu tenho um amigo médio, não é? Que ele é médio, é curandeiro, médio, e, portanto, que vê para a frente, que vê para trás, não é? E, portanto, mediunidade todos temos, só que uns mais aflorados e outros menos. Atenção. Então, não vamos confundir a figura do curandeiro. O curandeiro é para curar, é para praticar o bem, fazer o bem, com o feiticeiro. Com o feiticeiro, a feitiçaria, ok? Então, isso é da energia do medo. Quando nós não nos amamos, não nos assumimos, não nos aceitamos, nós sentimos que não temos valor, portanto, que temos várias inseguranças e medos, inveja e etc. Todas estas emoções negativas e crenças, eu não sou capaz, não, eu tenho que ser o líder daquela empresa, eu tenho que ascender e recorro. Por quê? Porque precisamente eu já estou num estado de desarmonia total, internamente. Então recorro ao feiticeiro. E pior, então agora deixa-me entrar, porque sim, temos tido várias experiências. Certa vez fomos trabalhar com uma organização que identificamos que uma líder estava a fazer feitiçaria para uma trabalhadora porque estava descontente por causa do nível de salário, que era o mesmo nível de salário, e ela estava com inveja. Para já, a inveja é a primeira forma de feitiço, eu olhar para o outro, olhar para os sapatos do outro e sentir aquela inveja. Né? Mas por que ele tem e não eu? Mas eu quero aquilo, será que me serve? Uma coisa eu até posso desejar, naturalmente o que o outro tem, mas eu digo, uau, que nice, que bonito que o outro está, que bem que lhe fica. Nada, está tudo bem, nada de mal com isto. A questão é quando eu já quero, né, um mal, desejo um mal ao outro porque ele tem aquilo que eu não quero. Isto é gravíssimo, esta é a primeira forma de feitiçaria, a inveja, não é? Uma energia muito negativa. E só por essa energia já pode fazer um mal ao outro. Exatamente, mesmo se eu só ir ao esta energia, só um olhar pode ser suficiente energeticamente para atenção. Não é? Então, isto não é brincadeira.
E as pessoas estão a fazer isto nas organizações. Isto já é um nível de patologia muito grave, de psicopatia. Nós temos psicopatas de colorinho branco, como eu digo. Nas organizações está cheio de psicopatas. Narcisistas, egoístas, manipuladores. E nós estamos a olhar para aquela pessoa, uau, uma pessoa... idônea, altamente idônea não, idoneidade é outra coisa. São pessoas muito bem apresentadas, têm um discurso muito sedutor, muito bem articuladas. Bem articuladas, são muito inteligentes, intelectualmente. Portanto, passam muito bem despercebidas, não é? E nós estamos ali a achar... E, no entanto, estão a fazer um trabalho terrível neste sentido, não é? São psicopatas. Então, a maior parte dos psicólogos não está preparado para identificar psicopatas dentro das organizações, para identificar narcisistas e manipuladores. E isso não é feito nos processos de recrutamento. Até porque esse tipo de pessoas ascendem a cargos de liderança. São pessoas poderosas. Porque elas são altamente convincentes, manipuladoras, têm um discurso muito articulado. Obviamente que são, uau, que maravilha, são até aplaudidas. Têm um ego muito inchado, são até aplaudidas, os outros ficam, ai, que inspirador que é. Acho que lá em casa as pessoas começaram a identificar alguém, algum colega. E as pessoas nem imaginam, não é, o que está por trás. Aquelas figuras, imagens no LinkedIn, todas as fotografias, etc. Isto é tudo uma falsidade, uma máscara, para eu passar uma identidade daquilo que eu não sou. E eu beneficio com isto, né? Então é preciso ter muita atenção a isto, que se passa dentro das organizações, precisamente na decorrência disto. Isto é feitiçaria, não é curandeirismo. Atenção, vamos distinguir as coisas aqui muito bem. E revela um estado de desarmonia total das pessoas. Porque a ideia é eu, com as minhas próprias capacidades, competências, ser humilde, que a humildade é um valor universal, para poder, sim, ascender na minha carreira, mas de forma honesta. Ótimo. E estou não manipuladora. Ótimo. Eu estou perante essa selva. Tenho colegas que atentam sobre mim. O que eu posso fazer? É me proteger. É proteger-me de várias formas, não é? Procurar legalmente quais são os procedimentos, não é? Apresentar a situação, os mecanismos que existem na organização para denunciar determinadas posturas e comportamentos que não são harmoniosos, não é? E proteger-me de todas as outras formas, não é? De proteção, fazendo preces, meditações, orações, elevando a minha energia, desejando o melhor para o outro, ainda que me esteja a fazer o mal. Praticar o bem também. Praticar o bem, desejar o melhor para o outro. Se é possível eu ir falar, olhando nos olhos, tentando desmistificar, percebendo o outro, porque às vezes o outro faz isto porque ele está num estado de desamor, de medo. A energia lá está de medo e projeta no outro, não é? São mecanismos de defesa. Então está a atacar para se defender. E a ideia de nós até termos empatia e perceber que não é sobre mim, é sobre o outro. É sobre o outro. O outro está num estado. E eu aceito o outro no estado em que está, incondicionalmente. Agora, ponho limites, aprender a pôr limites, dizer não quando é possível, negociar. Lá está o excesso de trabalho que vem, é negociar com o meu chefe. Não é porque é meu chefe que eu vou dizer sim. Eu estou-me a desrespeitar, pois fico com raiva, pois vou deslocar isto para os outros. É o medo de perder a fonte de renda. Mas isso é a energia da escassez, querida. Lá está, é a energia do medo. Não é saudável. Então temos que trabalhar isto, porque lá está. Alguém no outro dia nas redes sociais colocava: não, mas nós, como somos pobres, primeiro temos de trabalhar a nossa pobreza e depois é que temos de pensar em inteligência emocional. Muita gente pensa isso. E é totalmente errado. Completamente ao contrário. É a energia da escassez, do medo. Nós, para atrairmos abundância, atrairmos recursos, dinheiro inclusive, e sairmos desta escassez, nós precisamos de trabalhar a nossa inteligência emocional e espiritual. Em primeiro lugar. E não o contrário. Então, é estranho, não é? Como nós estamos, de facto, ao contrário. Ótimo. Alguém dizia, não, só a inteligência emocional é só para algum nicho de pessoas
só pessoas que estão já estudadas. Como? Se nem intelectuais têm isto, que precisam tanto. Não é? Então, é precisamente... São os mitos em volta da inteligência emocional. São os mitos e são as crenças, então, não é? Por favor, aceita o nosso convite para um dia especificarmos apenas sobre esse tópico. Acho que vai ser muito interessante. Vai ser, sim. E dando continuidade, vamos conversar sobre um aspecto que eu também acho muito importante. O papel das igrejas. O papel da sociedade civil, o papel dos pais, como é que eles podem ajudar na construção de um bom colaborador, íntegro, honesto, dedicado ao trabalho, mas também que saiba manter o equilíbrio e seja feliz. Qual é a dosificação de nós como sociedade e o que está a falhar para esse desequilíbrio todo? Pronto, a base de tudo está no amor. E amar, lembrando que amar é aceitar-me a mim. Não estamos a falar do amor erótico. Não, estamos a falar do amor universal. Incondicional. Okay. Aceitação incondicional de mim, primeiro, como eu estou e sou, e do outro. E aceitar significa, não preciso concordar, não é? É respeitar, é aceitar a escolha do outro. Não é? Isto está a faltar. Está a faltar. As pessoas vão às igrejas, às mesquitas, aos templos à procura de um milagre. Olha que interessante. E esquecem que elas já são um milagre, já estão a respirar, já nasceram. Pois. E, portanto, a expressar gratidão. Nós estamos constantemente a vitimizar-nos na energia do medo, da vitimização. É não estar a viver. Portanto, é estar não estar a manifestar gratidão. Então, este é o papel que começa em casa. Começa com o pai, a mãe, a ser o exemplo daquilo que a criança é um reflexo dos adultos, meramente. Então, nem preciso dizer à criança para fazer, é só eu fazer, sentir, eu viver e a criança vai seguir naturalmente esta harmonia. O mesmo nas igrejas, acho que é importante levarem esta questão do indivíduo, refletir mais do que doutrinas, dogmas, não é? É estarmos, de facto, levar o indivíduo a olhar para dentro. Religar, religião. Religar, é isso, é união. Portanto, é reconexão comigo, é entre mim e Deus. Lá está. Entre mim, onde é que eu entro na tua relação e conexão com Deus? Não entro. E isso é que é amar, não é? É interessante, o meu marido costuma dizer isso, ele é muçulmano, costuma dizer isso, eu nunca fui tão forte na minha fé, exercer a minha fé, estando casada com uma pessoa que não vem de berço muçulmano. Isto é muito interessante, não é? Porque há aqui e para muitos é motivos de divergência, não se dá. Não é, não pode motivo ser. de intolerância religiosa, nós também temos isso. Exato, isso é porque não há aceitação de mim e do outro, claramente. Estamos sempre a julgar, sempre a julgar. Então, acho que aqui há um grande papel. E nas organizações é a mesma coisa. Levamos para as organizações, a ideia é focarmos em nós, como é que eu posso ser um melhor profissional, sem comparar com o outro que está ao meu lado. Na verdade, superar a si próprio o que você foi ontem e como vai ser hoje e amanhã. até pedir ajuda. Olha, colega, percebo que tu tens estas e estas valências. Como é que eu posso? Eu também quero crescer, eu também quero. Como é que eu posso? Isso não é inveja, é inspiração. Exatamente. É também um espírito aprendiz. Exatamente. De querer evoluir. E é a mente aberta. Aberta e de eterno aprendiz. Estamos aqui para ser uns para os outros, para colaborar e não competir. Exato. E esta competição nós aprendemos em casa, logo de pequenino, porque ninguém nos ensina a olhar para dentro, nem a igreja, nem as famílias, que é quem tu és um ser único. O que é que tu queres ser? Quais são as tuas vontades? O que é que tu estás a sentir? Não, é tudo imposto à criança. Então, a criança é um produto, hoje ou é um adulto, é um produto das crenças dos outros, com as redes sociais, das sonhos dos outros. Hoje em dia, com os TikToks, redes sociais, Facebook, Instagram, temos também o espelho do que o outro mostra, as trends e etc. Isso também acaba influenciando o impacto do externo. E a ideia é olharmos para dentro e não para o externo, porque isso pode ser uma máscara. As redes sociais mascaram muito. O mundo virtual não é real, pessoal. Há muita disparidade. Então, é realmente um mundo de ilusão e a ideia é nós focarmos em nós. É o que... Claro que eu posso sempre aproximar-me ao outro, perguntar, fazer perguntas. Isso sim é de inteligência emocional. Nós já nem mais fazemos perguntas. Mas isso é uma deterioração dos valores. Os valores já não são os mesmos de antigamente. Hoje em dia, mesmo ao sentar à mesa, tu vês cada um a mexer o seu celular. Aquela conversa de como é que foi o seu dia, está com alguma dificuldade, a solidariedade mesmo dentro das famílias já está difícil. Hoje em dia, eu até tenho dito, a família é como se fosse uma faca de 2 gumes. Ela
ela serve para proteger, criar um ser humano novo, mas aí na família nós vemos até casos de violência sexual, violência doméstica, opressão. Então precisamos educar as nossas famílias para que voltemos a um modelo mais tradicional, entre aspas, porque também já temos novos tipos de famílias, são compostas pelas mães, não porque não existe o pai, mas porque se separaram, ou com uma avó. Então está tudo um pouco escangalhado. Isso é uma coisa muito importante que eu venho reparando na minha experiência, que é a falta de função paterna. Pois. Atenção que é preciso distinguir a função da pessoa. Então, função paterna e materna é exercida pelo pai e pela mãe. Ou seja, eu como mãe devo exercer as duas funções. A função materna é mais maternal, é de nutrir, cuidar, alimentar, proteger. Nada de mais com isso. A função paterna, até um momento é importante isso. A função paterna é apresentar a criança para o mundo real, preparando-a para a vida, deixando ela ter experiências. E também dar segurança, acima de tudo. É segurança, isso é segurança. É confiar. Eu vou dar um exemplo. No outro dia eu tenho um menino de 7 anos e meio e eu disse, pronto, hoje, Luan, eu vou ensinar-te, tu vais começar a fazer as tuas refeições sozinho, está bem? Quando nós não estivermos, ou mesmo que estejamos, mas estamos a fazer outra coisa, às vezes estamos a trabalhar, então tu vais fazer as tuas refeições. Isto é função paterna. É deixar a criança começar a ter contacto com a realidade, assumir as coisas, responsabilizar pelas suas coisas. É responsável pelos teus brinquedos, por arrumares isto. Outro exemplo... Mesmo tendo empregada em casa. Olha, hoje eu disse ao meu filho, um certo dia estávamos lá fora, eu disse, no quintal, e disse, filho, a vida não é só aqui no quintal. Eu abri os portões, vai dar uma volta ao quarteirão. Vai conhecer, vais cumprimentar os guardas que estão nas várias casas, vais encontrar algumas pessoas, ele também é muito social, é gêmeos, então é bastante social, sempre a meter-se com as pessoas, a conversar. Vai, ele foi. Passado um dia já, vai ao outro quarteirão. Portanto, daqui a bocado, não é? Enfim, quando tiver idade... só ficar trancado na fleta, né? Exatamente. Pois. Exatamente. Então, é ir para a vida, é ter as suas experiências. E ter autonomia. Confiar nas escolhas. Vai cair, vai cometer erros, vai cometer. Na verdade, nem acredito em erros ou acertos. O que há é escolhas, conscientes ou inconscientes, e há consequências das nossas escolhas. E elas são lições para nós avançarmos na vida. Pois. Então, quando nós começamos a fazer isto em casa, dentro das famílias, nas igrejas, em todo o sítio, portanto, nós vamos resgatar de facto, o ser, a essência do ser. E outra coisa que é amar é tocar com as palavras, elogiar. As pessoas não elogiam umas às outras. É tão interessante. Elas ficam a admirar, não, quem elogia mas na retaguarda. Quem elogia hoje em dia é lambibotas. É tão interessante, não é? Nós não tivemos isso na nossa infância. Não nos olharam nos olhos constantemente e disseram, tu és linda, maravilhosa, aprecio a tua forma de comunicar, é extremamente criativa. Nunca ninguém nos disse, estou a falar de forma constante e espontânea. Amar é também escutar com o coração, não com a mente. A mente que mente, não é? A mente está sempre a julgar. O coração não julga, acolhe, sente e acolhe. Quando eu sinto que o outro está a acolher-me e não me julga, eu tenho um campo de segurança emocional. E isto é o que um verdadeiro líder faz. É criar um campo, um espaço de segurança emocional. Ótimo. De forma que as pessoas possam, de facto, se abrir, ser elas mesmas, ser honestas. E isso muito poucas pessoas conseguem fazer isso. Sim. Pois. E é o papel do psicólogo. Sem dúvida. Também, todos os psicólogos. Né? E voltando para o contexto organizacional, a questão das leis trabalhistas no nosso contexto de divisão, que orientam o ser-estar de um colaborador, etc. E também temos as normas ISOs que existem em diferentes organizações. Como é que as duas comunicam-se de modo a que esse colaborador possa ter uma boa saúde mental? Porque às vezes a lei pode ser hostil, né? Pois, é fazer as leis serem aplicadas. Exato, acima de tudo. Porque às vezes são escritas de forma lindas, são mas bonitas no papel, no entanto, a implementação e a fiscalização da sua implementação. E também as pessoas precisam estar mais conscientes, porque faz parte do amor próprio, como eu costumo dizer, eu saber e exigir os meus direitos. Mas para isso eu tenho que saber quais são os meus direitos. Então, eu preciso de saber que leis é que existem, o que é que há, que mecanismos para eu poder recorrer
fazendo valer os meus direitos. Isso também faz parte. A maior parte das pessoas não sabe, desconhece. Portanto, e quanto menos informação tem, parece que podem ser exploradas, escravizadas. Exatamente. Então, é isto que está-se a passar um pouco nas nossas organizações. As pessoas estão com medo e pessoas com medo são altamente manipuláveis. Muito. E aí vamos adoecer. Eu acho que existe mais medo num desempregado, ou melhor, num empregado do que num desempregado. Pois. Nós estamos em constante medo de competitividade e nesses nossos contratos de médio a curto prazo queremos sempre renovar e há muita pressão. Sim. Gostaria, já em jeito do final daqui a pouco, primeiro que deixasse um conselho, uma palavra de ordem para todos os colaboradores que estiveram a assistir, para toda a gente que está a assistir, o que deixa como guia, de modo a que nós possamos ser pessoas mais felizes. Ok, brilhante. Antes de mais, olhe para si. Pare de olhar para fora, esqueça, o seu empregador não vai cuidar da sua saúde mental, emocional, espiritual e física. És tu o único responsável por ti, pela tua própria vida, pelas escolhas que fazes e as suas consequências. Portanto, olha para ti, cuida-te, aprende-te a conhecer mais, toma consciência de qual é o teu lado sombra, portanto, aquilo que precisas de melhorar em ti, e faz este trabalho contigo. Não esperes por ninguém, porque ninguém vai fazer por ti. Essa é uma lição que eu própria tive, da minha própria vida. Ótimo. E quero aqui deixar ficar algumas perguntas rápidas, em poucas palavras. O que significa satisfação no trabalho para a doutora Andrea? Para mim é propósito. Eu estou a seguir o meu propósito. Ótimo. Sim, meu propósito de vida. Outra coisa, remuneração é tudo? Não é. Antes de mais, o meu bem-estar emocional. Que nem sempre está ligado ao dinheiro. Propósito, e não está ligado ao dinheiro, sim. Felicidade é? Felicidade é isto, é eu poder aceitar-me nas minhas imperfeições. Ótimo. E doutora Andrea Serra se considera feliz e com o trabalho que faz? Sim, muito, muito feliz. Muitíssimo obrigada. Grata, sou muito grata ao universo. Que bom. E a vocês por este espaço, por esta doutora Andrea, oportunidade. soube muito a pouco. Muito obrigada pela disponibilidade. Muito grata eu. Nós, o PsiqueMoz Podcast, agradecemos bastante pela sua presença. Pedimos para que possa aceitar mais vezes. Sabemos que tem uma agenda super lotada. Foi difícil a ter hoje, mas felizmente o universo geriu de modo a que estivéssemos aqui. Tivemos um dedo de conversa bastante produtiva, que tenho certeza que vai agregar valor a todos nós telespectadores. Então, muito obrigada pela presença, continuação do bom dia e volto mais vezes. Quero agradecer também a toda a equipa de Chairman Studio que esteve a gerir todo esse podcast, o episódio de hoje. Agradecer em particular a nossa assistente Arlene Ferrão, a maquiadora Alice e a toda a gente que esteve a assistir o programa. O nosso encontro está marcado para daqui a 15 dias. Até breve. E sejam seres de luz. E como disse a doutora Andrea, conecte-se a si mesmo, aceite-se e ame-se. E seja feliz. Obrigada.